Durante seus 20 e poucos anos, a ilusão de um tempo infinito tece seus sonhos. Na década dos 30, surge a ânsia de domesticar o Cronos indomável. Contudo, é somente ao cruzar o limiar dos 40 que a real mensagem do tempo começa a ecoar em sua alma. Carl Jung, com sua perspicácia singular, assevera que até essa etapa da existência, estamos meramente compilando dados brutos, como se o espírito ainda estivesse traçando o mapa da jornada. É somente após essa metamorfose etárea que ousamos, enfim, desdobrar esse mapa e seguir suas indicações intrínsecas. Sua célebre afirmação de que a vida só começa aos 40 não era um mero consolo para a meia-idade, mas uma constatação profunda acerca da maturação da psique humana. Até esse divisor de águas, grande parte de nossas escolhas desliza sobre o piloto automático da inconsciência. Navegamos pelos modelos pré-estabelecidos da infância, da sociedade, da cultura e dos laços familiares, em uma tentativa incessante de nos encaixar, de provar nosso valor, de acumular conquistas. No entanto, essas aquisições raramente ressoam com nossa autenticidade primordial. Assemelhou-se aos ensaios de uma peça teatral, onde vestimos máscaras emprestadas, memorizamos falas alheias, reagimos a expectativas externas, enquanto nosso verdadeiro permanece eclipsado. Carl Jung denomina essa fase inicial da existência como a primeira metade da vida, um período marcado pela busca da persona, pela adaptação forçada ao mundo exterior. É uma época em que o ego se robustece, mas ainda carece da sabedoria que a experiência visceral pode proporcionar. O ego juvenil anseia por aceitação, admiração e reconhecimento, mas ainda não aprendeu o significado profundo da inteireza. Ao atingir a 4ª década, algo sutilmente começa a desmoronar em nosso interior. Nem sempre é um evento cataclísmico visível aos olhos do mundo. Pode manifestar-se como um incômodo silencioso, uma angústia indefinível, uma crise de propósito que corrói a alma por dentro. É o inconsciente, essa vasta morada de mistérios, clamando por atenção. O self, essa instância mais profunda e genuína do ser, inicia seu chamado ancestral. E com esse despertar interior, muitas das coisas que antes conferiam sentido à nossa existência perdem sua relevância. Relacionamentos outrora sólidos se desgastam, carreiras antes promissoras perdem seu brilho, crenças arraigadas vacilam, desejos se metamorfoseiam. Contudo, essa aparente desintegração não representa o fim, mas sim o alvorecer de uma vida mais autêntica. No entanto, essa transição delicada não se processa sem turbulências. Jung observava que muitos sucumbem ao desconforto visceral dessa passagem, tentando desesperadamente se aferrar ao passado, recusando-se a lançar um olhar honesto para o próprio interior. Consequentemente, acabam vivendo a segunda metade da vida como uma repetição descolorida e mal resolvida da primeira. Por essa razão, Jung não apenas proclamava que a vida começa aos 40, mas enfatizava que ela só floresce verdadeiramente se tivermos a coragem de abandonar as ilusões da juventude e nos dedicarmos com seriedade à jornada interior. A questão crucial não é mais o que eu quero fazer da vida, mas sim quem reside verdadeiramente dentro de mim. E essa indagação primordial só emerge quando o tempo já nos cobrou um preço suficientemente alto para que a escutemos com a maturidade que ela exige. Você já experimentou essa metamorfose silenciosa em seu âmago, aquela sensação premente de que tudo precisa se transformar, mesmo que a direção dessa mudança permaneça nebulosa? Talvez esse seja o seu chamado particular. E a boa notícia é que a idade cronológica é um mero detalhe. O que realmente importa é a sua disposição intrínseca de ouvir os sussurros da alma. A vida pode romper em sua plenitude agora mesmo, se você estiver pronto para transpor a porta que o ego teima em manter trancada, uma porta que se abre diretamente para o cerne da sua verdadeira essência. Imagine uma morada erguida apressadamente, negligenciando os alicerces vitais. Com o tempo inexorável, fissuras sutis começam a surgir, imperceptíveis a princípio, mas que gradualmente se intensificam, tornando o desconforto inevitável. Essa imagem evoca a vida vivida antes dos 40, uma estrutura funcional, talvez, mas ainda não um lar acolhedor para a alma.
Carl Jung vislumbrava a primeira metade da existência como uma fase de construção exterior, carreira, imagem social, relacionamentos, identidade moldada pelo olhar alheio. O mundo exterior impõe um ritmo frenético de performance, eficiência e sucesso, e o ego aprende a dançar conforme essa melodia é imposta. Contudo, reside aí um problema insidioso. Nessa dança incessante para fora, nos distanciamos progressivamente do nosso centro autêntico. A persona se fortalece, enquanto o self permanece oculto nas sombras da inconsciência. O preço dessa alienação é um vazio crescente, uma sombra silenciosa que nos acompanha sorrateiramente. Ao atingir o marco dos 40, essa sombra antes silenciosa ganha voz. Ela se manifesta sob a forma de uma crise existencial lancinante, um cansaço emocional profundo, uma sensação opressora de desconexão. Por vezes, irrompe como uma doença inesperada, um rompimento doloroso, uma perda irreparável. Em outras ocasiões, assume a forma de uma inquietação indefinível, difícil de nomear. O denominador comum desses sinais perturbadores são chamados simbólicos da alma, um apelo urgente para retornarmos ao nosso centro. Jung elucidava que o sofrimento da meia-idade não é um colapso destrutivo, mas sim um convite pungente ao processo de individuação, a jornada transformadora para nos tornarmos quem realmente somos, despojados das expectativas alheias. Essa jornada interior não é linear nem confortável, mas é intrinsecamente autêntica. É nessa fase crucial que ousamos formular as perguntas que antes evitávamos com veemência. Quem sou eu despojado dos papéis que desempenho? O que confere significado genuíno à minha existência, transcendendo o mero prazer efêmero? O que está inexoravelmente morrendo em mim? E o que anseia por nascer? Jung perspicazmente observava que, nesse ponto crítico, muitos indivíduos tentam anestesiar o desconforto visceral com distrações vazias, com o consumismo desenfreado, com a negação obstinada da passagem do tempo. A famigerada crise dos 40 não é uma falha pessoal, mas sim a alma tentando assumir o leme da embarcação antes que o tempo se esgote. Se você sente um chamado interior para a mudança, não o ignore. Não é apenas exaustão passageira, pode ser o prelúdio da sua verdadeira história. Porque até agora, talvez você tenha sido apenas um personagem secundário no roteiro de outrem. Mas agora, a vida te convida a se tornar o autor da sua própria narrativa. E para isso, são necessários silêncio profundo, escuta atenta e coragem inabalável. É como se a alma sussurrasse: você viveu para o exterior por tempo suficiente, agora, retorne ao lar. Mas o que implica, na prática, iniciar essa travessia transformadora? Significa lançar um olhar honesto para o próprio interior, encerrar ciclos com plena consciência, discernir o que possui valor duradouro, acima de tudo, aprender a viver com presença plena, não como uma fuga da realidade, mas como um compromisso visceral com a própria essência. Porque, como sabiamente assevera Jung, o verdadeiro tesouro da vida jaz enterrado precisamente no local onde menos desejamos cavar. A maioria das pessoas atinge a marca dos 40 carregando consigo uma coleção de cicatrizes invisíveis, não apenas as dores que o mundo testemunhou, mas aquelas cuidadosamente ocultadas por trás de sorrisos forçados, obrigações cumpridas e máscaras sociais. E é nesse momento crucial que o espelho interno começa a refletir uma imagem que antes permanecia obscurecida. Nós mesmos, despojados de artifícios. Carl Jung compreendia essa fase como o início do contato genuíno com o inconsciente mais profundo. Antes disso, nossa psique estava predominantemente voltada para o mundo exterior. Estudávamos, trabalhávamos, construímos relacionamentos, moldamos uma identidade baseada nas diretrizes sociais do que era considerado certo. Mas após os 40, emerge uma força silenciosa e irresistível que nos puxa para dentro, como se a alma sussurrar: agora que você aprendeu a viver para os outros, é chegada a hora de viver para si mesmo, não por egoísmo, mas por uma necessidade intrínseca de inteireza. Jung denominava esse processo de individuação, o caminho singular pelo qual a pessoa se torna verdadeiramente ela mesma, integrando suas luzes e sombras, seus desejos e contradições, suas perdas e suas potencialidades.
E essa jornada transformadora não pode ocorrer prematuramente, pois requer a maturidade advinda da experiência vivida, a percepção visceral de que o sucesso desprovido de significado é apenas ruído disfarçado de conquista. Por conseguinte, quando alguém adentra a meia-idade e sente que perdeu o rumo, isso não é um sinal de fraqueza, mas sim o ego começando a ceder seu domínio, abrindo espaço para que o self, a instância mais profunda da psique, possa finalmente emergir. Essa transição, contudo, exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: a humildade de desaprender. Desaprender a buscar incessantemente por aprovação externa, desaprender a medir o valor pessoal pela produtividade frenética, desaprender a confundir aplausos efêmeros com amor genuíno. E esse processo de desapego pode ser doloroso, pois o que antes sustentava nossa identidade começa a parecer excessivamente pequeno para a pessoa que estamos nos tornando. Carl Jung sabiamente assevera que não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão interior. E essa escuridão na meia-idade frequentemente se manifesta sob a forma de arrependimentos pungentes, escolhas duvidosas, uma saudade melancólica do que não foi vivido. No entanto, tudo isso é matéria-prima valiosa para a alma. São com esses fragmentos que construímos a ponte para o novo. A vida verdadeiramente começa aos 40 quando aceitamos que não temos mais tempo a desperdiçar com o que não ressoa com nossa autenticidade, que o autoconhecimento não é um luxo dispensável, mas sim a própria sobrevivência da alma. Este é o momento propício para fazer as pazes com quem fomos, para que possamos acolher com mais gentileza quem ainda podemos nos tornar. Ao cruzar o limiar dos 40, uma pergunta sutil começa a rondar os pensamentos mais íntimos: e se tudo aquilo que construí arduamente não for quem eu realmente sou? Carl Jung observava que, na meia-idade, muitos indivíduos enfrentam uma espécie de colapso simbólico. Não é que a vida desmorone visivelmente por fora, mas sim que se fragmenta silenciosamente por dentro. O que antes parecia sólido e inabalável de repente perde seu significado intrínseco, e aquilo que negligenciamos durante anos a fio começa a clamar por atenção urgente. Essa fase crucial não é um erro do destino, mas sim uma etapa inevitável da jornada da alma. E curiosamente, ela se manifesta precisamente no momento em que, do ponto de vista externo, muitos acreditam que já alcançaram o ápice. É comum, por exemplo, que alguém profissionalmente bem-sucedido acorde um dia com um vazio inexplicável corroendo seu interior, ou que um casamento aparentemente estável se torne sufocante mesmo na ausência de conflitos evidentes, ou que um sonho acalentado por anos, agora realizado, pareça desprovido de cor e vitalidade. O nome desse fenômeno, segundo Jung, é desidentificação. O ego começa a perder seu trono ilusório, e com isso, o self, essa instância mais profunda e autêntica da psique, começa a ganhar espaço. No entanto, essa emergência do self não ocorre sem resistência. O ego luta para manter a ordem antiga, tentando nos convencer de que tudo está bem, que essa inquietude é apenas uma fase passageira. Por essa razão, muitas pessoas tentam abafar esse chamado interior com distrações superficiais, viagens fugazes, compras compulsivas, a incessante agitação das redes sociais, o engajamento em novos projetos frenéticos. Mas quanto mais tentam escapar desse confronto interno, mais o vazio clama por reconhecimento. Carl Jung assevera que esse ponto da vida é como atravessar um portal invisível, um ponto de não retorno. Ou se aceita o convite à transformação e se mergulha nas profundezas do próprio ser, ou se permanece encenando uma vida que já perdeu sua alma vibrante. E aqui reside uma revelação crucial. Não é necessário destruir tudo o que você construiu arduamente, mas é essencial reconstruir seu vínculo com aquilo que possui valor real e intrínseco para você. Não o que esperam de você. Não o que aparenta ser belo aos olhos alheios. Não o que rende reconhecimento superficial, mas sim aquilo que faz sua alma vibrar em silêncio. Ao cruzar o limiar dos 40, começamos a sintonizar outra frequência, mais baixa, mais profunda, mais verdadeira. E quem não aprende a escutar essa melodia sutil acaba se perdendo no barulho ensurdecedor das expectativas externas. Talvez por essa razão Jung acreditasse que essa fase era uma das mais espiritualmente potentes da existência,
pois é o momento em que cessamos a mera sobrevivência e começamos, enfim, a viver com plena consciência. No entanto, essa consciência desperta cobra um preço: a coragem de dizer não àquilo que não ressoa com nossa autenticidade e o silêncio necessário para discernir o que ainda podemos nos tornar. Aos 40, a alma anseia por síntese. Tudo o que foi vivido, acertos e erros, glórias e frustrações, começa a se organizar em uma nova paisagem interior. É como se o tempo quisesse nos mostrar que não estamos começando do zero, mas sim partindo de um lugar mais profundo, mais lúcido, mais inteiro. Carl Jung vislumbrava esse momento como ponto de inflexão entre a vida predominantemente exterior e a jornada essencialmente interior. Até então, nós voltamos para o mundo externo. Agora, é chegada a hora de retornar ao nosso âmago. Mas não se trata de um retorno passivo, mas sim de uma reconquista ativa. Não é voltar ao passado, mas resgatar aquilo que ficou soterrado sob as incessantes exigências do mundo. Quantas vezes você abriu mão de algo essencial para se encaixar em moldes pré-estabelecidos? Quantas vezes proferiu um sim hesitante quando seu interior gritava não? Quantas partes preciosas de si mesmo foram deixadas para trás em nome da sobrevivência emocional, financeira ou afetiva? Aos 40, essas partes negligenciadas começam a clamar por reconhecimento. E se você silenciar esses apelos por tempo demasiado, elas adoecem. Jung perspicazmente observava que grande parte dos sofrimentos psíquicos da meia-idade emerge desse abandono da alma, dessa insistência em viver apenas para o exterior, mantendo estruturas obsoletas por medo visceral da mudança. É nesse contexto que o símbolo da travessia ganha força. Porque atravessar a marca dos 40 não é meramente envelhecer, é mudar de morada psíquica, é deixar a casa do ego, construída com os frágeis tijolos da aprovação, da ambição desmedida e do controle ilusório, e caminhar resolutamente em direção à casa do self, onde habitam a verdade nua, o silêncio fecundo e a autenticidade visceral. Contudo, essa caminhada interior exige algo raro, a aceitação plena do que não retorna mais. O corpo se transforma, os relacionamentos evoluem, os desejos se metamorfoseiam. Resistir a essa impermanência é se apegar obstinadamente ao que já não serve. É como vestir roupas que não nos cabem mais, não por orgulho pueril, mas por um medo paralisante de nos expormos-nos ao mundo. A nudez simbólica da meia-idade é, na verdade, o prelúdio da verdadeira liberdade, o momento em que cessamos de nos esconder de nós mesmos e começamos, enfim, a habitar nossa própria pele. Por essa razão, Carl Jung afirmava que a verdadeira maturidade não se relaciona com a idade cronológica, mas sim com a disposição interior de se despir do personagem fabricado e caminhar com honestidade inabalável em direção ao que ainda pode ser descoberto. A vida verdadeiramente começa aos 40 porque é nesse instante crucial que a alma finalmente se sente pronta para ser ouvida. E você, já começou a escutar o que há muito tempo anseia por se expressar dentro de você? Talvez um dos maiores equívocos da cultura moderna seja associar os 40 anos à perda da juventude, da beleza efêmera, da energia vibrante. Mas Carl Jung vislumbrava o oposto. Ele acreditava que é nesse ponto crucial que se inicia o ganho mais valioso de todos, a consciência plena. A vida se torna mais silenciosa, mas também infinitamente mais profunda. As escolhas passam a ser pautadas por critérios mais intrínsecos, os vínculos se revestem de um significado mais genuíno, e o tempo deixa de ser um tirano implacável para se tornar um aliado sábio. Ao cruzar o limiar dos 40, percebemos que a pressa frenética da juventude não nos conduziu tão longe quanto prometia, que a felicidade autêntica não reside nos excessos superficiais, mas sim nos encontros reais com os outros, fundamentalmente, conosco mesmos, e que a verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo indiscriminadamente, mas em escolher com discernimento o que de fato importa para a nossa alma. Carl Jung assevera que, antes dos 40, somos muito mais moldados pelas circunstâncias do que moldadores do nosso próprio destino. Somos, em grande medida, filhos das contingências. Mas, após essa virada crucial, podemos nos tornar pais de nós mesmos. Essa é a metamorfose simbólica. Deixamos de viver como meros herdeiros do acaso e começamos,
a nos tornar os autores conscientes da nossa própria existência, não por vaidade egocêntrica, mas por uma profunda percepção de que ninguém mais pode trilhar o nosso caminho singular. Contudo, essa maturidade recém-adquirida traz consigo um paradoxo intrigante. Ao mesmo tempo em que nos tornamos mais resilientes e fortes, também nos tornamos paradoxalmente mais sensíveis à dor alheia. A simplicidade das coisas cotidianas ganha uma beleza renovada e tocante, e os silêncios eloquentes passam a transmitir mais significado do que 1000 palavras apressadas. É como se os olhos se voltassem para o interior, e o vasto mundo interior, antes negligenciado, se revelasse em sua plenitude, repleto de possibilidades inexploradas. Nesse processo delicado de autodescoberta, Jung alertava para um perigo sutil, a nostalgia paralisante, a tentação de olhar para trás com um véu de tristeza, nutrindo a ilusão de que o melhor da vida já ficou para trás. Mas isso é apenas uma armadilha ardilosa do ego, que teme visceralmente a mudança e o desconhecido. A alma, por outro lado, opera sob uma lógica diferente. Ela compreende a natureza cíclica da existência e sabe que, a cada nova etapa, novas flores podem desabrochar, desde que a terra interior seja preparada com atenção diligente e coragem inabalável. Por essa razão, ao cruzar o limiar dos 40, torna-se imperativo aprender a regar o jardim interior, a nutrir a espiritualidade inerente, a cultivar a presença no momento fugaz, a zelar por aquilo que verdadeiramente resta depois que o ruído incessante do mundo exterior silencia. Porque é precisamente nesse solo fértil que a vida autêntica começa a germinar. Jung acreditava firmemente que, se a segunda metade da vida fosse vivida com profundidade e intenção, ela possuiria um significado intrinsecamente maior do que qualquer juventude fugaz, pois ela não busca mais provar nada ao mundo, apenas expressar a beleza singular do ser. E essa expressão genuína, quando despojada de máscaras, torna-se a forma mais pura e libertadora de existência. Inevitavelmente, chega um momento em que olhamos para trás em nossa jornada e percebemos que tudo aquilo que ingenuamente acreditávamos ser o caminho principal era, na verdade, apenas uma preparação essencial para a verdadeira senda que agora se descortina à nossa frente. Carl Jung afirmava que a meia-idade é o instante crucial em que a alma começa a clamar por inteireza, não mais por sucesso efêmero, não mais por aceitação superficial, não mais por uma velocidade frenética, mas sim por uma vida vivida em sua totalidade, com profundidade visceral, verdade inabalável e um propósito que ressoa com o âmago do ser. É por essa razão que muitos indivíduos nessa fase da vida sentem um chamado irresistível para mudar de profissão, encerrar relacionamentos desgastados, iniciar novos projetos que acendem paixões há muito adormecidas, não por um impulso irracional, mas porque finalmente despertaram para a necessidade de alinhar a vida exterior com a verdade interior. A persona, aquela máscara social que utilizamos para nos adequar às expectativas alheias, começa a perder sua força coercitiva, e o self, nossa verdade essencial, começa a emergir com uma nitidez surpreendente. Jung explicava que esse movimento tectônico interior é tão intenso que, se for ignorado persistentemente, pode gerar doenças físicas e psíquicas, pois a alma não suporta viver sob disfarces por tempo indeterminado. Por conseguinte, a escuta atenta torna-se um ato sagrado. Escutar os desejos genuínos que foram silenciados por conveniência, escutar o corpo que comunica o que a boca não ousa proferir, escutar o silêncio profundo que só se manifesta quando desligamos o ruído incessante do mundo exterior. É nessa escuta compassiva que encontramos o nosso eixo interior, aquele lugar seguro onde não precisamos mais fingir, onde somos, enfim, quem realmente somos. Jung assevera que, para viver essa verdade autêntica, é preciso permitir que o que já cumpriu seu propósito morra simbolicamente. Mas essa morte psíquica assusta, pois fomos condicionados a acumular, a manter, a resistir ao desapego. No entanto, ao cruzar o limiar dos 40, a vida nos obriga a desaprender essa rigidez. Assemelhar-se a uma árvore sábia que, no outono, solta suas folhas sem resistência, não por estar doente, mas porque compreende que, para florescer novamente com vigor renovado, é preciso deixar cair o que já não serve.
A segunda metade da vida não é sinônimo de decadência, mas sim de amadurecimento pleno, a fase em que o fruto da experiência começa a revelar seu sabor mais doce e profundo, mas somente se tiver passado por todas as estações da existência. Você já percebeu como os olhos das pessoas que viveram verdadeiramente carregam consigo algo que os jovens ainda não possuem? É uma calma serena que não emana da ausência de dor, mas sim da aceitação da dor como parte intrínseca da jornada. É uma sabedoria silenciosa que não se ensina em livros, mas que só pode ser conquistada através da vivência plena. E é precisamente isso que Carl Jung vislumbrava como a grande dádiva da meia-idade, a oportunidade de viver com presença consciente, de estar no mundo sem a necessidade premente de se perder nele. A vida verdadeiramente começa aos 40 porque é quando começamos a nos encontrar em nossa totalidade. Ao cruzar essa marca, aprendemos a valorizar coisas que antes nos pareciam insignificantes, o silêncio revitalizador da manhã, a conversa genuína com alguém que nos escuta com o coração aberto, a refeição simples preparada com calma e atenção, o corpo que ainda se move apesar das dores inevitáveis, o tempo que não pode mais ser desperdiçado em uma pressa sem propósito. Carl Jung elucida que, na segunda metade da vida, a alma busca significado profundo, e esse significado não reside mais nos lugares onde costumava estar, não nas promessas ilusórias da juventude, nem nas conquistas superficiais que enchiam os olhos alheios de admiração. Ele reside no invisível que sustenta o visível, na coerência essencial entre o que sentimos visceralmente, o que pensamos com clareza e o que fazemos com intenção, na liberdade intrínseca de ser quem realmente somos, sem a necessidade constante de provar nosso valor. Essa liberdade autêntica, no entanto, exige uma entrega corajosa, porque viver com significado pleno é abrir mão da ilusão de controle absoluto, é aceitar que nem tudo se encaixa perfeitamente nos planos meticulosos que o ego teceu, e que algumas coisas e algumas pessoas precisarão inevitavelmente ficar para trás. Isso não é um sinal de tristeza ou derrota, mas sim de maturidade e aceitação da impermanência da vida. Jung vislumbrava esse momento crucial como um rito de passagem espiritual, o ponto de inflexão onde cessamos de ser comandados pelas exigências sociais externas, se começamos a escutar atentamente as necessidades profundas da nossa alma. Mas atenção! Esse despertar transformador não provém de fontes externas. Não há guru iluminado, livro de autoajuda ou mestre infalível que possa te entregar de bandeja esse ponto de virada essencial. Ele é um processo silencioso, íntimo, muitas vezes solitário, e por essa mesma razão, profundamente sagrado. É quando lançamos o olhar honesto para o nosso interior e dizemos com convicção: chega! Eu não posso mais viver uma vida que não ressoa com a minha verdade essencial. E a partir desse momento decisivo, tudo começa a mudar, mesmo que, superficialmente, o mundo exterior permaneça inalterado, porque, nas profundezas do ser, algo fundamental se realinha. Jung denominava esse fenômeno um centro renovado, um ponto de equilíbrio interior onde passado e futuro cessam sua eterna disputa, e onde finalmente conseguimos habitar plenamente o presente fugaz. É nesse solo de aceitação que a cura genuína começa a florescer, não como um mero concerto superficial, mas como uma integração profunda de todas as partes de nós mesmos que antes rejeitamos. Essa reconciliação interior não nos torna perfeitos, mas nos torna inteiros. Ao cruzar o limiar dos 40, a vida deixa de ser uma corrida frenética e se transforma em uma travessia mais lenta, mais densa, mais verdadeira. E quem tem a coragem de embarcar nessa jornada interior descobre que o melhor da vida não ficou irremediavelmente no passado, mas reside vibrante aqui e agora, aguardando ser plenamente vivido. Você já reparou como os olhos daqueles que viveram com autenticidade carregam um brilho singular? Não é o brilho efêmero da ilusão, mas sim a luminosidade profunda de quem enfrentou suas próprias sombras, apesar de tudo, escolheu persistentemente continuar caminhando. Carl Jung compreendia que a vida a partir dos 40 deixava de ser uma vitrine superficial, se tornava uma escavação profunda, não para encontrar algo radicalmente novo, mas para resgatar aquilo que sempre esteve ali, encoberto, ignorado, esquecido.
Essa escavação interior, contudo, é um processo lento, por vezes, doloroso, pois cada camada de ilusão que retiramos revela um fragmento da nossa verdade essencial, e nem sempre estamos imediatamente prontos para contemplá-la em sua inteireza. Por essa razão, tantas pessoas resistem a essa jornada, fingindo que tudo está bem, preenchendo o vazio interior com distrações fugazes, mas no fundo, sabem que algo fundamental, a própria alma, está faltando em suas vidas. Jung assevera que a doença, a angústia persistente e a crise emocional que frequentemente emergem na meia-idade são, muitas vezes, o grito desesperado da alma clamando por escuta atenta. Não são sinais de loucura ou fraqueza, mas sim a sabedoria intrínseca tentando romper as barreiras da inconsciência. E quando finalmente nos permitimos escutar essa voz interior, algo profundo começa a se reorganizar, não no mundo exterior, mas nas profundezas da nossa consciência, não no calendário implacável, mas na percepção lúcida da realidade. As certezas absolutas se transformam em perguntas sinceras, as opiniões inflexíveis ganham nuances de compreensão, as feridas antigas se revelam como portais para novos significados. É assim que o ser humano genuinamente amadurece, não pelo acúmulo de respostas prontas, mas pela profundidade das perguntas que aprende a formular com honestidade. Quem você é quando não sente mais a necessidade premente de provar nada a ninguém? O que você ama visceralmente quando o olhar julgador do mundo se dissipa? O que sua alma sussurra suavemente quando o ruído incessante do exterior finalmente silencia? Essas são as perguntas essenciais que a vida, ao cruzarmos o limiar dos 40, nos convida a explorar, não para nos destruir ou desestabilizar, mas para nos libertar das correntes invisíveis do que nunca foi verdadeiramente nosso. Carl Jung sabia que é preciso coragem para olhar para trás sem se afogar na culpa, para contemplar o futuro sem sucumbir à angústia e para permanecer ancorado no presente sem a necessidade constante de fuga. Mas é precisamente nessa coragem que reside o potencial para um recomeço autêntico. A vida não começa quando todos os problemas estão magicamente resolvidos. Ela irrompe em sua plenitude quando você aceita a impermanência da existência, mesmo diante da incerteza, decide viver com inteireza e propósito. Você está pronto para esse recomeço transformador? Ou ainda aguarda a permissão de um mundo que nunca compreendeu a profundidade de quem você realmente é? Talvez agora seja o momento propício, não porque seja tarde demais, mas porque, pela primeira vez em sua jornada, você está verdadeiramente pronto para escutar a melodia da sua alma. Chegar aos 40 não é o epílogo de um ciclo, mas sim o despertar para a fase mais autêntica e significativa da sua existência. Carl Jung vislumbrava essa etapa como oportunidade de abandonar os moldes pré-estabelecidos e começar, finalmente, a viver como uma obra de arte singular, não mais como uma réplica descolorida das expectativas alheias, mas como uma expressão única e vibrante da sua própria alma. É aqui que cessamos de medir nossa vida pela régua implacável dos outros e começamos a nos orientar por um compasso interior mais sensível, mais afinado, mais verdadeiro. A beleza intrínseca de viver com maturidade reside na compreensão profunda de que não precisamos mais de tanto para sermos mais, menos ruído superficial, mais silêncio contemplativo, menos corrida frenética, mais presença consciente, menos desejo de ser incessantemente notado, mais anseio por ser verdadeiramente inteiro. Ao cruzar o limiar dos 40, nossos relacionamentos se transformam, buscamos mais profundidade genuína e menos performance superficial, ansiamos por conexões que respeitem o tempo individual, o cansaço inerente, os silêncios eloquentes, e não apenas os sorrisos forçados. Nossa relação com o trabalho evolui. Deixamos de perseguir títulos vazios e passamos a procurar um significado que ressoe com nossos valores mais profundos. Nosso corpo se altera, mas em vez de travarmos uma batalha inútil contra o tempo, aprendemos a escutá-lo com reverência, como um templo sagrado. E a alma, essa voz interior antes abafada, começa a se manifestar com uma clareza surpreendente em nossos sonhos vívidos, em nossas intuições sutis, nos encontros aparentemente casuais que, no entanto, carregam um significado profundo.
Carl Jung asseverava que o verdadeiro sentido da vida começa a se revelar quando cessamos de fugir das nossas próprias sombras e começamos a integrá-las em nossa totalidade, quando abandonamos a busca por ideais inatingíveis, se passamos a acolher com gentileza quem já somos em nossa essência. Essa integração alquímica não nos torna perfeitos, mas nos torna paradoxalmente mais inteiros. E ser inteiro é, talvez, a experiência mais sagrada e transformadora que podemos vivenciar, porque a partir dessa união interior, tudo se metamorfoseia. A forma como escutamos o mundo, a maneira como amamos incondicionalmente, o ritmo com que caminhamos pela vida. A pressa se dissipa, a profundidade se instala, e é aí, nesse instante de aceitação e presença, que a vida verdadeiramente começa, não aos 40 por causa de um mero número no calendário, mas porque em algum ponto crucial da jornada, você se permite parar de apenas sobreviver e decide, finalmente, viver com plena consciência, com coragem inabalável e com a autenticidade vibrante da sua alma. E se você chegou até este ponto da jornada, talvez já tenha sentido esse chamado sutil em seu interior. Então, siga adiante, sem hesitação. Não há mais tempo a desperdiçar com o que não faz sua alma vibrar em sintonia com o universo. A vida autêntica te espera, não em algum lugar distante, mas aqui e agora, dentro do seu próprio ser, onde tudo genuinamente começa. Se, em algum momento deste vídeo, você sentiu algo despertar em seu âmago, uma memória muito adormecida, uma coragem inesperada, uma vontade renovada de recomeçar, então, talvez você já esteja trilhando o caminho certo. Aos olhos superficiais do mundo, é apenas mais uma idade. Mas aos olhos perspicazes da alma, é o início de uma nova escuta atenta. Se essa escuta ressoa com a sua verdade interior, compartilhe este vídeo com aqueles que também sentem que algo fundamental precisa mudar em suas vidas, mesmo que a direção dessa mudança ainda permaneça incerta. Às vezes, é esse tipo de partilha generosa que acende uma luz tênue onde tudo parecia irremediavelmente apagado. E se você se sentir à vontade para dividir o que tocou mais profundamente em seu coração, os comentários abaixo estão abertos como um espaço sagrado de encontro entre aqueles que já viveram, aqueles que estão vivendo intensamente e aqueles que estão prestes a iniciar sua própria jornada de autodescoberta. Sua presença aqui não passa despercebida. Ela confere um significado profundo a tudo isso. E lembre-se, a jornada da alma não se mede em anos vividos, mas na intensidade com que se vive a cada instante. Aos 40, a vida não está se esgotando, ela está apenas começando a florescer em sua plenitude, despojada das ilusões da juventude e enriquecida pela sabedoria da experiência. Permita-se essa metamorfose. Abrace a beleza da sua verdade e descubra o tesouro inestimável que reside no âmago do seu ser. A verdadeira aventura da vida não está lá fora, em conquistas efêmeras, mas sim aqui dentro, na coragem de se encontrar e de viver autenticamente. E essa jornada, acredite, vale cada passo. Se inscreva para receber mais conteúdos que vão te ajudar no seu processo de evolução. Até o próximo vídeo.